Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos lá iniciar nossa aula de inglês. Hoje é a aula 4, tá certo? E eu espero que todos aí estejam bem atentos, porque tem muita coisa para vocês aprenderem hoje. Vamos iniciar com a nossa correção, né, que sempre fazemos da atividade da aula anterior, tá certo? A primeira questão aí diz o seguinte para vocês. Assinale a opção que melhor traduz o termo sublinhado. Então, aí tem uma frase, né, em inglês que nós vimos, e tá dizendo assim, Mary, que é o nome da pessoa, é uma ótima tia, né, a tradução da frase. E essa palavrinha aí, né, que está sublinhada, aunt, ela significa tia. Então, a resposta correta seria a alternativa B, tá ok? Porque essa palavrinha corresponde à palavra tia. Então, como nós vimos na última aula, os membros da família, eu acredito que vocês conseguiram acertar, ok? A próxima questão é a questão 4, que eu quero corrigir com vocês, que diz o seguinte, o que é? Que é usado para guardar todos os seus materiais. Quem sou eu, né? Está dizendo que eu sou usado para guardar todos os seus materiais. Quem sou eu? E aí, qual é o objeto, né, que nós vimos na última aula, que é usado para guardar todos os materiais que vocês levam para a escola? Então, a alternativa seria a letra C, né? De todas as opções aí que temos, a palavrinha school bag, que é a da alternativa C, é a resposta correta, tá ok? A última questão que eu quero ver com vocês aqui é a quinta. E a quinta questão diz o seguinte, na imagem abaixo foi usado o verbo may. Explique o porquê. Então, vocês estão vendo aí, vamos tentar entender por que foi usado o verbo may nessa questão. A tirinha aí, né, o balão que o menino fala, tá dizendo assim, may I come in. E o que significa isso? Ele disse assim, ó, eu posso entrar? Então, foi uma pergunta que ele fez à professora. Eu posso entrar? E por que a gente usou o verbo may aí? Porque ele é usado para situações informais, né? A gente poderia usar o can, que é o C-A-N, que nós vimos na última aula, que também significa poder, né? De permissão. Porém, a diferença é que o may, ele é usado para situações formais, tá certo? Então, numa sala de aula, o aluno chegando, né, querendo falar com a professora que é mais velha que ele, a gente precisa usar esse verbo, tá bom, meus amores? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode depois falar com os professores de vocês também. E aqui está o gabarito, né, da nossa atividade. Primeira questão, alternativa B. A segunda, C. Terceira, B. Quarta, letra C. E o quinto foi a que acabamos de ver, tá ok? Que é o may, a palavrinha usada para situações formais. Essa é a nossa resolução, né, o gabarito aí da atividade de hoje, tá certo? E vamos lá iniciar com a nossa frase do dia. Então, eu trouxe uma frase aí bem curtinha para vocês também hoje, para nós aprendermos essas palavrinhas em inglês. Eu não sei se vocês sabem o significado dessas palavras que estão aí, tá certo? Mas eu vou falar para vocês, nós vamos aprender também como se fala cada uma delas. Vamos lá, começar a ler em inglês e em seguida nós iremos traduzir. A primeira palavra que está descrita aí é a palavra words, tá? Repitam aí comigo para aprender. A próxima é a palavrinha have. E a última é a palavra power, tá certo? E o que significa isso? A tradução dessa frase é o seguinte, a primeira palavra significa palavras, tá certo? A primeira aí significa palavras, a segunda, ter, e a última, poder. Então, a tradução da nossa frase de hoje é, palavras têm poder, tá certo? Então, cuidado aí com as palavras de vocês, porque elas têm poder. Então,
eu trouxe essa frase para que vocês pudessem, né, aprender novas palavrinhas aí em inglês e a pronúncia delas também. E vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje. É um conteúdo muito interessante, né, muito importante vocês saberem ele, que são os números cardinais, ou seja, os números que nós aprendemos, né? 1, 2, 3, 4. Então, são os números que nós estudamos lá quando vocês são menores, né? Logo quando vocês estão iniciando a escola também, vocês já começam vendo os números. E aqui estão os números em inglês para vocês, tá certo? Nós vamos aprender cada um deles bem direitinho aí para que vocês não esqueçam e já comecem a praticar na casa de vocês também. O primeiro número é o número aí 0, né? E como seria o 0 em inglês? Nós falamos assim, ó, zero, tá certo? É a forma como nós falamos a palavrinha 0. Nós também podemos falar de outra maneira, que seria O-U, tá bom? São duas formas que a gente tem para falar o 0 em inglês. Mas aí vocês podem usar dessa forma. O número 1, tá certo? Aí tá os números, né? Eles estão um pouquinho misturados para vocês. Mas aí a gente tem o número 1. O número 1 em inglês nós falamos one, tá? Então, ó, procurem aí o número 1 para vocês verem que nós falamos dessa forma, tá ok? O 2, vamos para o número 2. Acredito que os números, né? Vocês já devem saber, pelo menos até o 10. O número 2, nós falamos two, tá certo? É dessa maneira, repitam aí. O próximo é o 3. Como seria o 3 em inglês, né? Nós falamos como three, tá ok? Que é a palavrinha T, H, R e 2 S, tá bom? Então, é como se fala o 3. O 4 em inglês, nós falamos como four, tá certo? Dessa maneira, vão repetindo aí. O número 5, como seria ele, né, em inglês? O número 5, nós falamos five, tá certo? Dessa maneira, five. É o número 5. E o 6, como seria ele? Vamos lá, o 6 é bem curtinho. Eu quero que vocês aprendam também. O 6, six, tá bom? Six. É a forma de falar o 6. O 7, como falamos? Seven. Tá ok? Número 7. E o 8, como seria o 8 em inglês? Eight. Tá certo? Dessa maneira. Vão repetindo aí para vocês aprenderem. E o 9, a gente tá quase no final, né, desses primeiros números. O 9 em inglês nós falamos nine, ok? Dessa maneira. E por último, o 10. O 10 nós falamos 10, beleza? Então, esses foram os números do 0 até o 10, tá bom? Não esqueçam deles, eles são muito importantes. E aqui eu quero mostrar também para vocês os números do 11 ao 20. Eita, nós vamos aprender vários números hoje, viu? E aqui estão do 11 ao 20. O 11 em inglês, nós falamos como? 11, nós falamos 11, tá certo? É o número 11. O 12, nós falamos 12. O 13, vamos lá, ó. Preste atenção que a partir do 13 pode ser um pouquinho difícil para vocês, mas vocês pegam também. O 13 nós falamos 13. Repitam aí para aprender, tá bom? O 14, vamos lá, ó. Preste atenção. 14 é o 14. O 15, como seria? 15, certo? Repitam para aprender. O 16, 16. É o 16 em inglês. O 17, 17. Espero que estejam todos repetindo aí. 18, 18. Certo? É quase a teen, né? Nós já falamos 18. 19, 19. Ok? Dessa maneira. E por último, nós temos o 20, que seria 20. Olha aí como é que fala, tá certo? Dessa maneira. E se vocês prestarem atenção, deem uma olhadinha aí, ó. Do número 13 até o 19, nós acabamos em teen. T, E, E e N. Nessas 4 letrinhas aí.
Então, prestem atenção porque não é difícil, tá bom? Então, se vocês olharem aí bem direitinho, verem com bastante atenção, não vai ser difícil vocês aprenderem os números. E aqui, para a gente terminar nessa parte de mostrar esses números para vocês, nós vamos ver também do 20 até o 100. Olha aí quantos números vocês vão aprender hoje, né? Então, do 20, né, nós já vimos que o 20 é 20. E eu vou mostrar para vocês do 30 também até o 100. Como seria, né? Eita, a gente vai passar o dia todinho aqui? Não, tá certo? Eu vou mostrar para vocês bem direitinho, mas é de uma forma bem resumida também para que vocês possam aprender e de uma forma diferente também. Vocês não esquecerem os números. Eu só queria que vocês tivessem atenção à seguinte coisa. Do 20 ao 90, olhem aí como é que a gente acaba os números. Nós acabamos em T, Y, tá vendo? Então, não é difícil porque nós temos essa terminação dos números. Do 20 ao 90. Acaba nessas duas letrinhas, tá bom? E aqui eu coloquei para vocês o número 20 novamente, tá? Então, o 20 nós falamos em inglês 20. Repitam aí. E como é que eu digo? Como é que eu diria, né? 21, 22, 23. Como é que seria isso? Só é você fazer da seguinte forma. O número 20 é como? A gente viu ele aí, tá certo? E como é o número 1 em inglês? O one, né? Então, se você quiser falar 21, só é você pegar o númerozinho 20 e juntar com o número 1. Então, vai ficar 21, tá certo? Aqui ao lado eu coloquei para vocês, ó, todos os números, todas as combinações, na verdade, de números que nós podemos fazer. Então, tem aí o 21, 22, 23. Vocês estão vendo que só é a gente pegar o número 20 e colocar com o númerozinho 1 ou 2 ou 3. Tá vendo? Que é bem simples. Então, dessa maneira, vocês vão conseguir fazer os números até o 100, tá certo? Até o 100 que nós vamos aprender hoje. Então, é bem fácil. Olha aqui o outro exemplo. Vamos para o 30. O 30 em inglês, nós falamos assim, ó. Presta atenção. Vamos repetindo comigo para vocês aprenderem. 30. Certo? É como nós podemos falar esse número. Repitam aí. Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo e assiste novamente. Então, o 30 é dessa maneira, tá? E se eu quero falar 34, por exemplo, como é que eu falaria? Então, a gente vai pegar o número 30 e o número 4. Então, como é o 30? 30, né? E como seria o 4? 4. Então, 34 é dessa maneira, tá certo? Aí embaixo também tem o 37. Vocês podem já ir praticando e falando aí na casa de vocês também. O próximo é o 40. E o 40 em inglês, como é que nós falamos? Não é difícil, ó. Vamos lá, repitam comigo. 40, tá? Esse é o número 40. E o 42, por exemplo. Coloquei aí esse exemplo para vocês. 42 seria como? A gente coloca o nomezinho 40, que representa 40, e 2, tá certo? Que é o número 2. Então, 42. 50, como é o 50? Olha o 50 aí. 50. É como nós falamos 50. E aí, se eu quero dizer para vocês 59, tá? Aí a gente coloca o quê? O 59. Então, esse nomezinho aí é o 59. Da mesma forma, você pode fazer para 52, 55. Só é pegar o nomezinho 50 e combinar com o número que você quiser, tá certo? Espero que estejam entendendo aí. Não é difícil. O próximo é o 60. E vamos lá, como é o 60 em inglês? A gente tá quase chegando no 100, né? O 60, nós falamos assim, ó. 60, ok? Esse é o 60. E se eu quero dizer para vocês, por exemplo, 64, como é que seria? Colocamos a palavrinha 60 e o número 4, 4. Então, vai ficar 64, ok? O próximo aí é o 70, tá? Então, o 70, a gente tem uma formazinha de falar, que é como se nós tivéssemos tirando o T, tá certo? Nós falamos assim, ó. 70, ok? Essa é a forma de falar o 70.
E como seria 78, estou colocando aí vários exemplos de combinações para que vocês possam aprender, tá certo? 78 seria 70, 80, certo? Vocês já podem pegar aí os números e ir combinando eles. Como é que seria o 72? Então, pensa aí. Como é que seria o 72? Tenta falar aí para vocês aprenderem. O 75, como seria? Então, vão tentando praticar aí na casa de vocês também, com o que nós já aprendemos. O 80. 80 em inglês, nós falamos assim, ó. 80, certo? Dessa maneira. Repitam aí para aprender. Então, o 80 nós falamos dessa forma. E como seria 83, né? O exemplo que eu coloquei aí. 83 seria 83, tá? Porque a segunda palavra corresponde ao número 3. Então, 83 é dessa maneira. Estamos quase lá. O 90. Como seria 90 em inglês? Nós falamos 90, tá? 90. Cuidado para não confundir com o 19, tá bom? O 19 ele acaba em tin, que é T-E-E-N, tá bom? Ele acaba dessa forma. E aqui nós acabamos em T, T-Y. Então, cuidado para não confundirem. Aqui, 90, o 90. E como seria 95, né? Nós podemos falar 95. E às vezes tem essa pronunciazinha de D também, aí o T, tá certo? Então, é dessa maneira o 95. E por último, olha, o número 100. Então, como é o 100 em inglês? Vamos lá. Eita, que o nome é grande, né? Mas vocês aprendem também, porque eu sei que vocês são bem espertos aí, inteligentes. Vai todo mundo aprender bem direitinho. O 100, nós falamos assim, ó. O número 1, vocês vão colocar ele, né? O one. E como seria essa segunda palavrinha? Nós falamos 100, tá? Vou repetir mais uma vez para vocês pegarem aí. 100, certo? É o número 100. Se você quisesse falar, por exemplo, 200, aí você vai colocar o número 2 em inglês. Como é o número 2, né? Two. T-W-O. E como seria? 200, tá? Dessa maneira aí. Então, só é você colocar a combinação de números também, tá certo? É bem fácil. Mas para vocês praticarem, eu coloquei aqui 2 perguntinhas, tá bom? Para que vocês possam praticar aí os números. A primeira é o seguinte, é a frase assim, ó, vou ler em inglês para vocês. How old are you? E o que significa isso? Significa quantos anos você tem. Então, quantos anos você tem? Para você responder isso em inglês, você usa essa forma aí que eu coloquei embaixo. I am, tá? I'm. Fala a sua idade, a palavrinha years e o nome old. Então, se você quiser dizer que você tem 12 anos de idade, você falaria I am 12, né? Lembra T-W-E-L-V-E, é o nomezinho 12, years old, tá certo? Então, seria dessa forma. Eu tenho 12 anos. Então, é a forma que vocês irão responder a idade em inglês. Ao lado, nós temos aí outra pergunta que esse menininho está fazendo. E ele está dizendo assim, ó. What's your telephone number? O que seria isso? Significa qual o seu número de celular, tá certo? Então, ele está perguntando o número de celular da pessoa. E como é que você responde? Você usa a palavrinha ITS, I-T-S, tá certo? E aí você vai falar o seu número de celular. Então, eu quero que vocês já pratiquem aí na casa de vocês. Usem a primeira frase, que vocês vão falar a idade de vocês, e usem a segunda, que vocês vão dizer o número de celular de vocês. E é para falar em inglês, viu? Já é para começar a praticar em inglês esses números aí. Eu quero todo mundo falando bem direitinho os números de 1 até o 100 em inglês. Se não entendeu, ficou um pouco confuso, volta o vídeo, assiste de novo para aprender tudinho direitinho.
Agora eu gostaria de fazer uma indicação para vocês. Eu vou deixar para vocês também assistirem outro vídeo que vai falar sobre os números, tá certo? Vai ficar aí na descrição, aqui, tá certo? Do YouTube, vai ter a descrição do vídeo. Só é vocês clicarem aí no link que vai aparecer aqui embaixo na descrição e vocês serão direcionados a esse vídeo, que vocês vão poder assistir e vai ajudar também a vocês aprenderem esses números. Tá ok, meus amores? E é isso. Muito obrigada. Thank you. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e tenham aprendido aí bastante os números. Pratiquem, tá certo? Se cuidem. Até a próxima. Bye, bye.